Oi, eu sou o Majou, da Universidade da Stream, e eu vim trazer um review aqui de uma webcam revolucionária. É a HuddleCam HD Pro. Quero deixar bem claro que eles me enviaram o produto, eu posso ficar com ele, mas eles não pediram para eu falar nada, e eu nunca vou fazer isso aqui na Universidade da Stream, aceitar nenhum tipo de pagamento ou envio de produto para eles prepararem um review para eu reproduzir para vocês. Tanto que vocês vão ver aí no final do vídeo acontece algo que é inesperado para mim, mas eu deixo bem explicado aí para vocês que eu cheguei a entrar em contato com eles. Essa webcam que eu trouxe aqui para vocês, ela é muito maior do que uma webcam normal. Vocês vão ver aí nas imagens na tela do que eu tô falando. E eu também coloquei elas para fazer uma comparação com a Logitech C920 e uma Logitech Brio. Então eu coloquei as três o mais próximo possível que eu consegui, inclusive em cima da HuddleCam, de tão grande que ela é, mas é uma webcam aí que tem um porte maior que chega a ser comparável aí com uma filmadora ou quem sabe uma DSLR de menor porte. Vocês sabem que a gente tem hoje, para stream ou para criação de conteúdo, nós temos vários tipos de câmera. Então nós temos a webcam, que é o mais básico, você conecta no computador. Temos câmeras DSLR, mirrorless, que são muito boas. Você vai precisar de lente, vai precisar de um equipamento muito melhor para rodar elas. E elas com certeza custam aí mais caro. E aí a gente tem um meio do caminho que seriam algumas filmadoras. E também aí essa webcam que foi introduzida no mercado, que não, na verdade não era para stream, mas ela cumpre aí muito bem muitos papéis aí, especialmente em questão de qualidade. Ela é uma câmera EPTZ, então ela é uma câmera que ela tem capacidade de dar zoom e focar em certas pessoas ali dentro de, por exemplo, uma sala de conferência. O que é muito legal para stream, especialmente pelo ângulo de visão que eu vou mostrar para vocês. Eu vou trocar de tela agora para facilitar eu mostrar cada função dela, uma comparaçãozinha e deixar vocês mais aptos aí a realmente ver se vocês gostam ou não dela. Vamos lá? Então a gente vai começar a comparação mostrando aqui a Logitech C920. Eu escolhi propositalmente um dia que estava claro, vocês conseguem enxergar vindo daqui da minha janela, para comparar elas na melhor situação para uma webcam. Apesar de vocês provavelmente não estarem gostando das cores que estão na minha tela, isso é recém colocado a câmera, eu não configurei absolutamente nada. Então, a C920 plugou, tá claro ali do lado, não é uma claridade que vem reto na minha cara, não tá vindo diretamente, ela tá mostrando isso. Eu vou trocar agora, eu vou até colocar aqui um modo de projetor aqui para ficar mais em tela cheia. Eu tô usando o OBS para me auxiliar e eu vou colocar agora na Brio. A Brio vocês vão perceber que ela tem um ângulo de visão maior, se eu não me engano é 80 ou 90 graus, alguma coisa assim, de ângulo de visão contra 70 graus da Logitech C920, mas eu posso estar equivocado nesse número aí. Então, vocês veem que tem um ângulo de visão bem maior na Brio e você consegue enxergar mais aqui do meu ambiente. Ela é uma câmera que captura em 4K. No entanto, eu estou utilizando a Brio em 1080p 60 fps. Só para deixar bem claro. A C920 está em 1080 30, ela não tem 60 fps. Então você consegue ver quando eu movimento a minha mão que a Logitech Brio é um pouco melhor. No entanto, eu vou falar sobre isso ainda. Eu não acredito que essa câmera Logitech Brio seja realmente 60 fps, mas a gente fala sobre isso. E aí a gente apresenta a HuddleCam. Eu estou utilizando a HuddleCam aqui da forma mais próxima à Logitech Brio. Elas estão pertinho uma da outra. Eu tentei colocar no maior tamanho, no tamanho perto uma da outra. No entanto, ela vem com um controle aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ele é bem completo, é um controlezinho que você consegue modificar muitas opções. Eu ainda vou mostrar para vocês que tem capacidade de dar zoom, sair e voltar. No entanto, para ser justo aqui com a nossa comparação, eu vou pegar a C920, a gente vai trocar aqui rapidamente de cena e eu vou fazer umas configurações básicas. Qual que é uma diferença
importante na HuddleCam para as outras. A HuddleCam eu consigo configurar na câmera, então eu não preciso depender disso aqui. Então, se você prestar bastante atenção nisso que eu vou fazer agora, você vai perceber que eu consigo mudar a cor dela mexendo em algumas coisas. Então, se eu mudar o balanço de luz, vocês vão ver que ele muda drasticamente. Eu acredito que o meu balanço de luz esteja por volta dos 6.500 mais ou menos, mas eu vou colocar 6.350 porque eu já vou ligar uma luz aqui para vocês verem como é que fica. Aqui eu tenho também um ganho, vocês vão ver que não está sendo utilizado, mesmo que eu mexa no ganho, não está sendo utilizado. E agora eu tenho o Camera Control. Então aqui a gente tem o foco. Se eu desligar o foco do automático, vocês vão perceber que se eu chegar com ele no máximo, na verdade não é longe, é perto. Então eu consigo chegar e focar um pouco mais perto. Deixa eu só ajustar aqui, olha só, aqui ó. 75 eu consigo focar com a mão praticamente encostadinha na câmera. Mas maior que 75 seria praticamente encostando na lente. O foco geralmente você tem que cuidar, porque o foco 0 é longe. Então o ideal seria você colocar o foco mais ou menos uns 10 aqui, para você conseguir pegar a pessoa relativamente perto, mas não muito longe. O exposure é a exposição. Se eu desligo, ó, automaticamente na hora que eu desligo o automático, você vê que ele dá uma mexidinha no brilho. A exposição, quanto mais alta, mais lagada a câmera fica. Então, o ideal é sempre usar abaixo de 5, ou menos 5, ou abaixo de menos 5. Quanto mais baixo eu usar, menos exposição vai pegar. Qual que é o problema da exposição? Se você fizer uma live à noite com luz artificial, você vai precisar de muita luz para compensar a exposição. Então isso também vai ficar mais luz na tua cara. Eu recomendo você conseguir trabalhar com menos 5. Se você conseguir trabalhar com menos 5, a câmera fica em uma captura boa e você consegue também capturar a luz numa quantidade boa. Se você tem muita luz, você poderia usar menos 6. Eu acho que menos que isso não compensa. Eu vou deixar em menos 5 por enquanto e eu vou desligar o Low Light Compensation. Agora ele não vai fazer nada, mas ele piora um pouco a qualidade à noite. Aqui na primeira tela a gente consegue mexer um pouco no brilho, vocês vão ver que ele está expondo um monte aqui no canto. Então eu vou colocar 128 aqui, que era o padrão, né, que a gente estava usando. Você pode usar o teclado para te ajudar. E em geral, você só vai, para configurar uma câmera dessas, você só vai mexer no foco, na exposição, desligar sempre o automático ajuda. Se você quiser no zoom aqui, mas o zoom a única coisa que vai fazer é adicionar um zoom digital, eu não recomendo. Se você quiser dar zoom, você pode simplesmente aumentar a quantidade da tela e mexer no balanço do branco. O balanço do branco é o mais importante. Se você vê que eu liguei agora o balanço do branco, eu perco bastante a minha cor. Então, ó, ligo o automático, eu perco bastante, consideravelmente a minha cor. O ideal é você aprender como funciona o balanço do branco. Ele vai geralmente aqui de 3.000, 2.000 aqui até 6.500 para a câmera, mas em geral a gente consegue ver luzes de até 7.000. Você tem que entender qual branco que a sua luz emite. Se ela emite um branco de 5.000, você vai tentar colocar isso aqui mais perto dos 5.000, que aí a sua cor vai ficar mais realística. Só isso. Não tem muito segredo. Você obviamente pode lidar aqui com mudar algumas coisas, por exemplo, o contraste, se você achar que tem necessidade, ou a saturação para dar ou tirar um pouco de cor. No entanto, eu recomendo você tentar usar ela mais limpa e mexer só no balanço do branco, que vai melhorar muito a sua câmera. Então, eu ajustei levemente só para ficar um pouquinho mais digno de competir. Agora a gente vai para Abril. Abril, vocês veem que ela tem uma qualidadezinha diferente. Eu vou mudar aqui só para eu poder abrir a configuração dela. Então saiu aqui de baixo o nome dela, mas a gente está na Logitech Brio. E eu vou abrir novamente a configuração. Você viu que ela também tem aqui. Qual que é o atual problema das câmeras da Logitech? Elas têm essa configuração original do Windows, né? E o fato de abrir aqui, quando você reinicia o computador, reseta tudo.
Por isso que você provavelmente configura a sua câmera e ela volta a ser uma porcaria depois que você reiniciou. Isso não tem como resolver, pelo menos até o momento que eu estou fazendo o vídeo. Existem formas de tentar mitigar um pouco o problema, mas não é resolver. Então, aqui ó, eu vou desligar o balanço do branco e você viu que a minha Logitech agora, desligando a Logitech Brio, ficou uma porcaria. Ela tá extremamente desequilibrada. Se eu colocar o balanço do branco no 6.300, acredite se quiser, mas a gente tá chegando um pouco mais perto. Olha o sol aqui no canto. Você consegue enxergar o sol. Eu vou colocar por conta do sol aqui, deixar meio que no 6.000 aqui. O ganho aqui também não tá fazendo nada no momento. E a gente vai trocar para a segunda aba, que é foco. Eu vou desligar o autofoco dela. Não gosto. O autofoco dela é meio lento, mas vocês vão ver que aqui, ó, ele chega até 150 e alguma coisa. Ó, 120, na verdade. E aí você consegue enxergar a minha mão ali perto. Eu uso Abril aqui entre 10 e 15, geralmente. 10 parece até ser uma fórmula mágica, mas é só porque as duas câmeras são semelhantes. A exposição, desliga a exposição, ficou escuro. Olha como ficou escura a câmera. Essa é a autoexposição da Abril. Então, no -6 ela tá assim, no -5 você já vê que ela é consideravelmente mais escura do que a Logitech C920. No entanto, ela tá reproduzindo as cores muito melhor. Agora vocês conseguem ver os meus EVAs ali na parede, eles têm diferença de cor de preto de um para o outro. Se eu aumentar aqui para -4, ela já fica toda lagada. Então, mais ou menos o que aconteceu ali com a C920. Então, eu vou deixar em -5 e aí a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. A Huddlecam é essa aqui. Ela não tem essa configuração que eu mostrei para vocês. Até se eu abrir aqui, ó, vou abrir, configurar, vocês vão ver que, opa, só deixa eu dar um ok aqui e jogar mais pro lado da tela. Eu não tenho necessidade de mexer nas coisas aqui, eu posso deixar no que eu quiser e configurar na câmera. Essas configurações que estavam aqui, ela altera sim na câmera também, mas eu vou deixar e vou mostrar para vocês como eu configuro isso na câmera, que é muito mais legal. Então eu vou trocar aqui novamente para C920 para vocês verem ela agora, como que ficou depois da nossa configuração. Você vê que aqui a exposição do branco está estourando bastante. Já não é algo que acontece na Abril, mas a Abril também está me deixando mais escuro em geral. E agora na Huddlecam você vê que tem um equilíbrio bom, ó. Tem exposição boa vindo aqui da janela, mas a minha cara também não tá tão escura. Isso acontece porque a lente dela é muito maior. Apesar de ser uma webcam, a lente dela é consideravelmente maior. Agora eu vou mostrar para vocês lado a lado. Então, essas três câmeras lado a lado, eu tentei colocar elas mais ou menos no ângulo que eu ficasse parecido. Eu não tenho como fazer ficar perfeito, porque eu não tenho como colocar as três lentes no mesmo ângulo para apontar para mim. Então não tem como fazer uma comparação absoluta. Mesmo que eu fizesse, digamos assim, uma movimentação semelhante, não ia conseguir. É algo meio inviável. Mas então eu vou mostrar agora, vocês estão vendo a minha mão direita, tá? A câmera está invertida, obviamente. E aí eu vou mexer a mão direita para vocês sentirem o FPS. A Huddlecam, ela é 4K, ok? Ela é 4K 30 FPS. Ela é 1080 30. A Abril, ela é 1080 60. No entanto, eu diria que ela não pega muito 60 se não tiver muita luz. Então, apesar dela ter um pouco mais de fluidez, ela na verdade tá pegando um pouco mais baixo. Eu não mexi muito nas configurações da Huddlecam aqui para fazer esse vídeo, então o shutter speed dela, apesar de eu movimentar rápido, ele não borra igual a C920. No entanto, a gente consegue perceber que o FPS dela é menor, obviamente, que a Logitech Brio. Agora eu vou ligar uma luz aqui, e com uma única luz, diga-se de passagem, eu estou usando uma Keylight da Elgato aqui na esquerda, e ela está em 45%.
uma única luz já mudou consideravelmente a Bril e a Hadouken. As duas melhoraram muito, mas a Hadouken com uma única luz para compensar a luz que tá vindo ali da direita, vocês conseguem ver na minha mão aqui, ó, a quantidade de luz. Compensei aqui nesse lado e eu já tô bacaninha para fazer uma live, eu não preciso de nada mais. A Bril, no entanto, ela melhorou um pouco, mas ainda não ficou excelente. Já a C920 você viu que estourou a luz mesmo nessa configuração. Eu vou voltar aqui na C920 agora e eu vou mudar uma coisa nela. Eu vou colocar a exposição aqui, ó, em -6. Então vou deixar ela em -6 para não estourar o branco, para a gente fazer essa comparação com luz. Agora já ficou muito melhor a C920, mas ainda não chega nem a comparação de cor que a Hadouken está oferecendo. E olha que eu não mostrei para vocês a melhor parte ainda dela. Mesmo assim, eu vou jogar uma luz agora do outro lado. 45% também na Keylight, as duas estão em X aqui para mim, então as duas estão apontando em X. Você viu que já agora estourou a C920, abriu agora, equilibrou um pouco, a cor ainda não tá maravilhosa, dava pra gente mexer ainda no balanço do branco, talvez ela ficasse um pouco melhor, mas você consegue ver aqui, ó, na Hadouken muito melhor o meu cabelo, os pequenos detalhes do meu cabelo, os pequenos detalhes da minha roupa, o fundo aqui com muito mais clareza e não é tão distorcido quanto está sendo distorcido na Bril. A C920 não distorce, ela tem um ângulo menor, então se eu apontar aqui, ó, na C920 você vai ver que ele está mais retinho, na Bril já não, tá meio que distorcido. Os ângulos da lateral estão diminuindo um pouco. Isso é possível de fazer ou de melhorar na Hadouken. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, como eu cortei aqui, é importante vocês saberem que eu fiz o recorte no OBS. Eu não recortei na câmera. Eu poderia usar essa câmera na vertical, na horizontal, como eu preferir, mas eu recortei no OBS. Você vê o meu microfone. Na C920 eu consigo esconder ele levemente por causa do ângulo dela. Então, é algo que eu não gosto particularmente de mostrar o meu microfone enquanto eu tô fazendo as minhas transmissões, minhas streams. Se você mostra o microfone, não há problema. Eu só não gosto, que é algo pessoal meu. Então, aqui é uma comparação das três. Vocês já viram que, sem muito fuzuê, a Hadouken ela tem um visual muito melhor. Ela mostra muitos detalhes. Ela tem uma capacidade melhor de trabalhar com luz. Eu não vou gravar fora, sem luz, porque na realidade vai me dar muito mais trabalho e não tem uma diferença muito drástica do que a gente está vendo agora, porque a lente dela é maior, então ela capta mais luz. Se você diminuir a quantidade de luz, ela continua captando mais luz do que as outras. Então eu estou pegando o melhor das outras para mostrar para vocês como funciona bem essa câmera. Agora eu vou colocar aqui nela, exclusivamente na Hadouken, e você vai perceber que na verdade eu estava te mostrando o que eu chamo de zoom, tá? Porque ela tem essa capacidade, ó, vou apontar o controle, de mostrar tudo isso. Então eu tenho capacidade literalmente de virar aqui e esticar os meus braços para vocês e ela consegue capturar ainda. Isso é excelente se você está usando uma tela verde que usa muito espaço, por exemplo, 3 metros. Essa parede atrás de mim aqui, daquela ponta branca lá que vocês estão vendo, é uma mesa de cabeça para baixo, ignora isso, por favor. Daquela ponta até essa ponta aqui, onde está preto aqui, tem mais ou menos 3,40 metros. E eu tô longe, pelo menos acho que 1,5 metro da parede. Então, se eu colocar uma tela verde a 1,5 metro de mim aqui e usar 3 metros da parede, você consegue perceber que eu consigo utilizar uma tela verde que consegue pegar uma quantidade absurda. Inclusive, eu posso ficar de pé aqui e vocês vão conseguir aí me ver
capturando praticamente o corpo inteiro. Aqui, ó, tá o meu chão aqui, eu poderia ficar de pé ali. Inclusive, essa barra aqui que vocês estão enxergando é uma barra que eu utilizo para fazer a gravação de pé dos vídeos. Vocês devem ver nos vídeos da Universidade da Stream, quando tem um fundinho preto colorido, é essa barra que eu utilizo, só que eu fecho a câmera nessa parte aqui e eu utilizo esses dois bastões que estão... Tá difícil de usar as duas mãos aqui. Esses dois bastões que estão aqui para emitir uma luz de LED no fundo preto. Então eu só corto as laterais e o topo. Eu fico de pé ali, literalmente. É algo que dá para fazer com essa câmera sossegado. No entanto, eu não uso ela para fazer isso, porque daí eu teria que levantar a câmera para ficar numa posição mais... um ângulo melhor. Então eu utilizo uma outra que tá aqui do meu lado, que é uma Canon Vixia. Vocês conseguem perceber agora, tá batendo um solzinho aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês, ó, com um pouco de sol aqui, ó, na Brio e com um pouco de sol na C920. Lembrando que eu ainda estou usando luz aqui no meu rosto, ó. Então vocês veem que a sombra, ó, tira esse efeito que fica no meu rosto. Já na Huddlecam praticamente não há reflexo, existe um pouquinho, né? Mas praticamente não há esse reflexo excessivo. Eu não uso tanta luz enquanto estou fazendo live. Para falar a verdade, eu acho que eu uso praticamente metade das luzes. Eu uso por aqui, um pouquinho mais nesse lado aqui de luz. Então, essas luzes Keylights da Elgato, elas têm capacidade de jogar muito mais luz. Então, eu vou erguer e consegue estourar até em mim, mas aí é muita luz mesmo. Acho que são 5.200 lumens que eu tô jogando durante o dia, então nem compensa. À noite eu uso 25% de um lado e um pouquinho mais baixo no outro. Eu coloquei agora diminuir um pouco pra gente conferir, continuar conferindo as funções. Então aqui tem o controle, eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo. Esse controle aqui, ele tem capacidade de controlar 4 câmeras. Então, se você comprar mais de uma Huddlecam, você consegue usar um controle para ajustar todas as suas câmeras. E aí você me pergunta, tá, mas para que você precisa desse controle? Qual é a vantagem dele? Pois bem, eu posso usar zoom, por exemplo. Posso configurar o meu zoom sem problema nenhum. Eu quero ficar só o meu rosto. Então eu vou dar um zoom exatamente onde está o meu rosto. Ficou exagerado aqui, né? Obviamente. Mas eu vou dar um zoom só no meu rosto. Lembrando que se você utiliza na stream, você diminui a sua tela, você poderia, por exemplo, dar um zoom específico numa parte só no seu rosto e a qualidade quase não se perceberia uma perda. No entanto, esse é um zoom digital, ele não é zoom igual uma DSLR. Ele é um zoom digital, ou seja, você perde qualidade. A configuração que eu estava usando antes é mais ou menos essa aqui. Vocês viram que ela pulou para a configuração, porque eu posso abrir um preset aqui. Então eu configuro aqui, por exemplo, 2, e aí ele troca para a configuração que eu fiz. Eu tenho que virar só um pouquinho o controle para acertar. A gente tem muitos presets, tem zoom devagar, tem zoom rápido, você consegue ajustar aqui tudo. Se você quiser mostrar alguma coisa específica, por exemplo, esse negócio vermelho aqui, você poderia dar um zoom e lá no negócio vermelho. Eu sei que vai demorar um tempo aqui, mas só para mostrar, aquele negócio ali que eu tô usando é tal coisa. Ou aquelas lâmpadas, o meu roteador lá em cima, etc. Você pode mostrar o seu ambiente aí sem problema nenhum. Acabei de perceber agora que o meu tripé ali tá torto, porque ele tá não solto, ele tá pendendo para um lado. Não tinha percebido isso antes, agora eu percebi com a câmera. Aqui é o menu dela, então liguei o menu dela, vocês conseguem ver lá em cima, tá longe pra caramba. Então o que eu vou fazer é, literalmente, eu vou desligar o menu aqui, vou sair dele, vou dar um pouco de zoom, e aí eu vou ligar o menu de novo, e vocês vão ver que o menu ficou maior. Isso é uma coisa muito interessante e até facilita para você configurar a câmera. Eu posso, por exemplo, colocar o meu rosto pro lado aqui
para facilitar mais ainda, porque daí eu consigo ver no meu rosto as coisas que estão acontecendo. Aqui, ó, modo de exposição, ele tem vários modos, ó. Modo de brilho. Inclusive, diga-se de passagem, eu acho que, se eu não me engano, esse sistema tem como colocar em português. Deixa eu conferir isso aqui para vocês, que agora eu fiquei curioso. Eita, agora o negócio pegou. Agora eu joguei em chinês aqui. Não, tem inglês, francês e chinês. Infelizmente não tem português. Eu não tinha essa informação na mão aqui, porque eu sempre uso os meus softwares em inglês e acabei esquecendo de ver isso para vocês. Mas vamos lá. Exposição. Então, aqui a gente tem exposição. Eu coloquei prioridade do shutter, ou seja, do disparo. Essas webcams, elas basicamente disparam várias imagens por segundo. Então eu coloquei essa prioridade. Se eu diminuir para 30, você viu que não fez nada, mas se eu for diminuindo, ela vai ficando mais escura, porque daí ela vai pegando mais disparo, mais prioridade de disparo. Eu posso deixar mais lento para ficar mais fluido. Ela não vai aumentar o FPS. No entanto, eu acredito que 1/60 seria o ideal que o pessoal recomenda na fotografia, seria o dobro do FPS. Ou seja, se o FPS está 30, eu usaria 60 no disparo. No entanto, isso diminui aquele famoso ghost que a gente vê. Na C920, quando a gente mexe a mão assim, a gente percebe muito o ghost mexendo atrás da mão. Isso aqui, quanto mais você diminui isso. Tem algumas configurações que eu vou pular, que são coisas mais avançadas. Aqui, por exemplo, eu tenho o White Balance, que é o balanço do branco. Eu consigo aumentar e diminuir o balanço do branco, igual eu fiz lá na última vez, só que eu estava fazendo pelo Windows. Então, vocês viram que dá para eu alterar aqui por dentro da câmera. Eu utilizo 6300, que é mais ou menos o balanço do branco com as minhas luzes. Faço live à noite, então fica mais fácil para mim. Aqui tem para você fazer uma mudança de temperatura nas cores vermelho e verde, azul e verde. Então você pode fazer um ajuste fino, pode aumentar ou diminuir a saturação, igual você tinha as configurações lá. Eu mudo o meu Hue para 8. Eu acho que o original aqui, se eu não me engano, eu não lembro se é 6 ou 10, alguma coisa assim. Eu coloquei o Hue em 8, que fica mais perto da minha pessoa. A luminância é o quanto de brilho você tem, então eu coloquei 10 aqui. Quanto menos brilho, não vai fazer muita diferença no FPS. Eu consigo mexer no contraste. O sharpness é excelente para você ajustar aqui o cabelo, por exemplo, para ele aparecer mais detalhes. No entanto, eu tenho que recomendar uma coisa: quanto mais sharpness você põe, mais os pequenos detalhes de perda de qualidade aparecem. Isso tem que tomar um cuidado. Aqui eu posso mudar ela no horizontal, ou se eu colocar ela no vertical também posso alterar. Aqui eu tenho configuração de gama, então a gama padrão, gama Ext, eu não sei o que é Ext, talvez seja external, mas eu não tenho certeza, ou eu posso ajustar a gama numa quantidade de números específico. O estilo aqui eu posso chamar um estilo pronto, tá? Então, ó, claridade para LED, PC. Se você tiver preguiça de mexer com a configuração padrão, você consegue muito provavelmente pegar ali claridade LED ou PC e vai ficar muito bom para você. Agora, eu já esqueci todas as configurações que eu estava usando. Se eu não me engano, era 10 de luminância, 8 de contraste, 3 de sharpness e gama externa. O LDC é uma coisa muito interessante. Vocês veem que, ó, ele mexe aqui, ó, o estilo da câmera. Para explicar melhor isso, eu vou deixar ele descer em off, ok? E aí eu vou voltar minha câmera para cá, mudar ela para 1 e vocês vão ver que ela ficou parecendo uma GoPro. Isso parece muito uma GoPro. Para quem tem GoPro, vocês vão saber do que eu tô falando. Ela mexe as proporções, ó, dos cantos. Abril faz isso também, ok? Abril faz isso também. Então, era aquilo que eu tava comentando, que a parte daqui na minha parte de trás estava torta. Se eu mexer o LDC para menos 10, é isso que acontece, vira uma TV de tubão. E se eu
aumentar ele acima de 0, ele vai deixando a proporção mais correta. Você vê que eu que tô aqui no meio, eu movimento pouco. Às vezes você se acha muito gordo na sua câmera e na verdade é a sua câmera que não tem esse ajuste. E não tô brincando. Para pra prestar atenção. Muitas vezes você se acha melhor, às vezes, numa foto de celular do que na sua webcam. Às vezes é ela que não tem essa correção de proporção. Então eu gosto de utilizar no 8, que vocês vão ver aqui que o meu fundo parece reto. Ele não tá mais cheio daquela forma que estava antes. Eu perco um pouco as laterais. Por exemplo, esse monitor que vocês estão vendo aqui, ele literalmente é um monitor que eu enxergo da lateral aqui. Vocês estão vendo, a câmera está fazendo uma curva absurda, ela pega 103 graus. Então, a ideia é que você veja ele mais retinho. Eu posso exagerar nisso aqui, se eu não me engano 10 é o máximo, mas eu percebi que com 10 ele fica um pouco fora da realidade, as laterais, ó. A minha janela aqui, por exemplo, e os meus cantos aqui, eles ficam de uma forma meio esquisita. Então 8 eu achei que ele representava melhor a realidade. Eu vou voltar aqui a câmera para um zoom mais próximo de mim, então eu tava usando, vou usar aqui, tá bom já. E aí a gente vai para Noise Reduction. Noise Reduction tem dois tipos, 2D e 3D. O 3D aqui, eu vou aumentar o 3D e você vai ver que no close ele vai reduzir só o perto. No alto ele reduz sozinho. Olha como ficou bonito a tonalidade do meu rosto, eu perdi todas as espinhas aqui. Quem quer os famosos filtros aí do Instagram, do Snapchat, para tirar as imperfeições, isso aqui é o resultado. Agora eu tô com nível 1, 2 e 3. 3, na minha opinião, aqui é o meio termo melhor que você pode utilizar, porque você também não precisa mostrar tantas pequenas imperfeições, a não ser que você realmente queira mostrar, por exemplo, sei lá, tua barba aqui, para quem tem barba, ou alguma coisa muito específica. Em geral, 3 é ótimo para gravar vídeo, não precisa exagerar também. Eu consigo colocar, por exemplo, aqui, ó, tanto que chega a borrar o meu rosto. Se eu der zoom, bastante zoom, essa quantidade vai ficar mais leve, o meu rosto não vai ficar tão borrado, mas o ideal seria chegar mais perto da câmera também. Voltando agora para as settings, a gente tem aqui o EPTZ. O EPTZ é a capacidade de mexer a câmera esquerda, direita, cima, baixo, etc. O limite de zoom, eu consigo colocar ele mínimo e máximo de 2 a 4, de 2 a 8, 3 a 8. Se eu quiser acertar o limite que o controle vai controlar, eu coloco geralmente de 1 a 8, que é a capacidade mínima e a capacidade máxima de zoom. Então vou voltar aqui para 1 a 8 e aí a gente vai voltar aqui para mais ou menos acho que é o 9 que eu estava usando aqui. Mais ou menos onde a gente estava utilizando. Vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui e vamos entrar aqui novamente. Então, em geral, você não precisa ficar pegando o controle durante a transmissão. Eu vou explicar uma coisa muito interessante depois. Agora a gente tem o Auto Framing. Função excelente essa aqui do Auto Framing. Olha que coisa interessante. O Auto Framing, ele tem capacidade de seguir você. Ele literalmente vai fazer o framing aonde você tá. Se você começar a live e daí resolver vir aqui pro outro lado, ele vai tentar pegar o seu rosto e vai dar framing no seu rosto. Ele não tem uma velocidade magnífica. Vocês perceberam que a ideia do Auto Framing não é acompanhar você em tempo real por um lado ou pro outro, mas ele consegue sim fazer uma forma eficiente de você não ter que se preocupar às vezes de você estar muito perto ou você estar muito longe ou você estar um pouco pro lado. Sabe para que isso é muito bom? Para quem vai fazer uma transmissão que tem várias pessoas, ele consegue colocar todas dentro do frame. E também para quem vai fazer, por exemplo, vão montar uma árvore de Natal.
E enquanto eu tô montando a árvore de Natal, eu vou colocar a minha câmera ali para me filmar. E eu vou montar a árvore de Natal e eu vou me mexer para esquerda e para direita. O auto frame vai dar foco em você. Você obviamente vai ter outras coisas, outras necessidades que você vai ter para arrumar com uma câmera que segue você, mas em geral você conseguiria fazer isso sem problema nenhum. Eu vou voltar aqui para a configuração que eu estava antes. Vou abrir o menu de novo para a gente verificar aqui. Então, a gente vai ter mais umas coisas nos settings. A gente tem aqui, ó, DVI Mode. O DVI Mode, ele permite que eu use HDMI. Eu não sei se eu falei nessa câmera ou se vocês perceberam, mas ela tem um DVI. Eu estou usando ela em USB. Eu poderia usar ela em DVI com, por exemplo, uma CanLink, ou, digamos assim, capturar num computador em USB e em outro computador em HDMI, se você tem necessidade de mandar a mesma imagem para 2 computadores diferentes. Você poderia fazer o que você quiser, colocar na sua TV, por exemplo, para verificar a câmera. Sem problema nenhum. Liga ali no computador, liga ali na TV, no HDMI, e você consegue visualizar a mesma coisa que a sua câmera está mostrando. Para quem faz stream, geralmente você tem um feedback visual do seu OBS, você não precisa desse feedback em uma câmera. No entanto, as pessoas que mexem com questão de filmes, né, fazem videografia, filmografia, eu não sei como é que se chama, elas geralmente têm uma câmera e aí a câmera tem um dispositivinho que é como se fosse um pequeno monitor para poderem verificar as coisas que a câmera está mostrando. Isso aqui serve também para isso. É uma forma de você colocar um monitor só para você ver a sua câmera, pode ser até menor. E aqui a gente tem também H264, é uma compressão, então se você está tendo dificuldade com a sua USB, dela usar muita banda, muitas câmeras que são 4K têm esse problema. Por exemplo, a Logitech Brio, às vezes ela trava, às vezes ela simplesmente não mostra a imagem, por causa que a tua USB está sobrecarregada. Você poderia ligar essa opção H264, só que ela introduz um pouquinho de delay. Eu não recomendo, tá? E aqui áudio, ela também tem 2 microfones. Eu não vou testar os microfones dela, porque não é... O escopo do vídeo não é mostrar o microfone de uma câmera. Você provavelmente não vai utilizar. No entanto, se você quiser fazer algum FaceTime, por exemplo, com a família, alguma coisa, várias pessoas ali e tal, talvez seja interessante você ter a câmera ali, um microfone para você poder usar nela, mas não é o escopo do vídeo. E aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, a data, não sei porque 27/5/2020, deve ser do firmware, a versão do software. Mas tem o modelo, a versão e a data, provavelmente que foi feita a câmera ou do software dela. De resto tem voltar para o padrão e tem sair. Aqui acabaram as configurações do menu. No entanto, lembrando que você ainda tem algumas configurações aqui, ó, no controle, por exemplo, configuração de foco no controle, configuração de zoom aqui no controle, os presets que você consegue fazer. Então, se você quer gravar um preset, eu gostei da câmera nessa posição que tá agora. Você pode apertar o botão preset e um número e ele vai salvar ali em cima, que você deve ter visto 79, ok? Então, se eu colocar na 1, ele troca automaticamente. Se eu colocar na 9, ele volta para essa que a gente configura. Rápido e fácil, você não precisa sofrer. Eu tenho também que mostrar para vocês o software da câmera que ele integra no OBS. Isso é muito legal, eu vou instalar agora porque eu tenho ele instalado no meu PC de stream. Então eu vou fazer uma instalação rapidamente, porque eu não queria perder o tempo desse solzinho bacana que tá mostrando, para mostrar para vocês novamente como essa câmera aí capta a discrepância de cores com uma facilidade maior. Então você consegue perceber rapidamente tudo que ela consegue. Só para usar um exemplo bem rápido aqui, essa é a capacidade da câmera de mostrar ao redor. Obviamente que eu estou recortando aqui um pedacinho, mas a Brio e a C920 elas já estão no mínimo de zoom. Então essa ela tem uma capacidade muito maior de zoom e eu coloquei propositalmente nesse zoom aqui para ficar parecido com o da Brio que está no meio da tela. Então a Hudl Cam ela tem aí
um ângulo de visão de 103 graus, é muita coisa. Então eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona o software dela dentro do OBS. Então vou utilizar a mesma configuração que eu estava usando aqui. Eu estou usando o OBS aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu só puxei aqui para fora o source e as cenas, então é o OBS que eu estou utilizando. E eu coloquei ele em tela cheia, mas se eu jogar aqui para baixo, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu só estava utilizando ele para mostrar as 3 câmeras lado a lado para ficar mais fácil para mim. Mas vamos fazer isso agora do nosso querido aí software da câmera. Não é bem um software, mais um plugin do que um software. Vamos lá. Então, estamos de volta aqui. Eu instalei esse PTZ Optics, que é o aplicativo que eles utilizam. Ele tem 2 seções dele. Esse aqui é o aplicativo, é separado, não tem nada a ver com o OBS. Eu configuro aqui a câmera, então vocês veem que tem uma câmera que eles chamam de IP, que é o mesmo modelo da Huddlecam HD Pro, só que é Pro NDI. Então você pode colocar ela configurada já dentro do aplicativo para, quem sabe, usar em outro ambiente, ou num show, ou na igreja, ou em qualquer lugar que você preferir. E às vezes você não tem acesso a usar um controle para controlar. Então você conseguiria fazer esse controle pelo cabo ou então pela conexão NDI. Eu aqui configurei a primeira câmera e aqui eu vou mostrar para vocês que tem também a parte aqui do OBS. Então esse aqui não é o software, tá? O software tá aqui na esquerda e o OBS tá aqui na direita. Você consegue abrir as configurações avançadas dos dois e vocês vão ver que são praticamente iguais. No entanto, se vocês perceberem aqui, o meu software do OBS ele não tá pegando o device, ele não tá encontrando, tá offline. Isso está acontecendo porque provavelmente eu estou usando a versão aqui 27 do OBS, que no momento que eu estou fazendo isso aqui é um beta, então talvez eles tenham que atualizar o plugin. Mas eu vou ignorar essa parte aqui e eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Apesar de eu já ter utilizado esse software antes, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, e ele ter funcionado normalmente, essa versão 1.4 não está conectando direito na minha câmera. Ele até funciona, eu vou mostrar para vocês que eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele até dá para perceber que quando eu aperto aqui ele funciona, às vezes pelo menos. Ó, ele até mexe, mas ele não tá mexendo na velocidade que ele deveria estar mexendo, que é a velocidade que eu configuro aqui. Então tá com algum bug, eu vou fazer um comunicado para a empresa e avisar que isso está acontecendo. Eu não uso muito esse software, até eu não sabia que estava bugado até o momento que eu vim fazer esse vídeo. Então fico devendo de mostrar para vocês como funciona. Mas aqui, basicamente, você vai ter todas as configurações que você poderia utilizar com o seu controle. Então você vai ter como setar aqui os seus presets, você vai ter como buscar os seus presets e tem uma parte que é mais interessante ainda e eu vou mostrar na tela para vocês. Então eu vou mostrar aqui uma das funções do manual do PTZ Optics Controller. Uma das coisas que eu achei mais interessante aqui, ele ensina como você faz, né, como faz para utilizar ele, mas uma das coisas que eu achei mais legal é que você pode tirar prints da tela de onde que vai mostrar a câmera, para você ter mais ou menos uma ideia do zoom. Por exemplo, eu decorei que aqui, se eu apertar o botão 9, ele vai para essa tela, e se eu apertar o botão 1, ele volta para outra tela, e se eu apertar o 5, ele dá zoom na minha cara. Eu decorei isso. Mas você não precisaria decorar isso. Você poderia salvar aqui um printzinho na tela. Ó, ele vai ter aqui mostrando, né, para você como é que tá funcionando, e aí você consegue salvar. Eles têm inclusive o suporte a você usar controle. Então você poderia pegar um controle, quem sabe aqui um controle do PlayStation ou do Xbox e utilizar
para mexer aqui. Você só precisa realmente configurar aqui um joystick e você consegue ter controle da sua câmera sem problema nenhum e também utilizar teclado para, por exemplo, mover, etc. Eu não usaria o teclado porque você provavelmente vai usar para outras coisas, mas quem sabe um controle que esteja solto aí do lado vale a pena. E aí você também pode criar um web server para conectar, por exemplo, o seu celular para utilizar de controle ou o próprio navegador. Você tem aqui alguns controles do OBS, por exemplo, controle de fonte, transição, etc. Eu acho que isso aqui nem seria necessário de utilizar. Essa câmera é a Hudl Cam HD Pro, então vocês viram aí como é que ela funciona. Lembrando que ela tem todas essas funções de zoom aqui que a gente estava discutindo. Como ela é uma câmera EPTZ, você pode usar ela, por exemplo, no Zoom, em outros aplicativos, e ainda pode utilizar o controle EPTZ que esses aplicativos oferecem. Aqui eles estão mostrando aqui no site algumas das funções do reframe, autoframe que a gente cobriu, e tem uma coisa que eu não cobri, que é a câmera irmã dela. Então a nossa é USB e tem essa câmera que é a NDI. Essa câmera NDI é igual, só que a diferença é que ela usa uma porta Ethernet. Uma porta que vai no seu roteador, ou no seu hub, no seu switch, etc. Ela tem capacidade de ser alimentada de energia direto por essa porta. Só que o dispositivo, o aparelho que você está usando, precisa ter capacidade de enviar energia, que eles chamam de PoE, Power over Ethernet. Se você não tiver, você vai ter que utilizar daí ela conectada aqui por uma fontezinha DC. Quando você está utilizando ela na USB, como eu estou utilizando, você só precisa do cabo USB, não tem necessidade de conectar mais nada. Mas isso é muito bom para se você precisa espalhar câmeras longe, daí o cabo Ethernet tem uma capacidade de ir muito longe também. Só daí quem vai fazer isso precisa estar atento a essa questão aí do Power over Ethernet, que nem todas os roteadores ou dispositivos vão oferecer esse tipo de função. Como eu disse para vocês, o software que eu estou mostrando na tela, ele é muito funcional, ele tem todas as funções do controle e até mais, que facilita muito por você estar enxergando na tela o que você está apertando. Você pode colocar no outro monitor, você pode usar no próprio OBS. No entanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com algum problema que eu vou entrar em comunicado com eles e ver o que está acontecendo. Eu já utilizei ele antes, quando eu recebi a câmera há mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Eu utilizei ele no primeiro dia, só que eu estava utilizando ele lá no meu PC de stream e para gravar isso tudo, todas essas câmeras, eu tive que colocar aqui no PC de jogo, porque o meu PC de stream não tem tantas USBs que suportam tanta velocidade. Então eu precisei fazer essa mudança. No entanto, eu acredito que é algo que dá para você utilizar aí se você achar interessante. Você pode adquirir essa câmera entrando lá no site da Hudl Cam, você consegue buscar ela. Eu não sei se tem aí disponível aqui direto no Brasil, eles me mandaram de lá dos Estados Unidos a câmera, mas você consegue ver aqui onde comprar e o preço dela certinho. Então é isso, vocês viram. Apesar de eu não ter conseguido utilizar o software da câmera, eu já tinha utilizado antes, como eu falei para vocês no vídeo, já tinha conseguido usar ele antes, mas em algum update aconteceu de quebrar aí esse software. Para mim não me incomoda muito, porque eu realmente não uso ali no OBS, eu uso o controle dela, aperto uma vez porque eu quero fazer e tá bom para mim. Agora, se você necessita de fazer esse controle aí, digamos assim, remoto, né, controlar uma câmera que está longe de você ou algum lugar que você não pode usar o controle remoto, talvez seja uma função que você gostaria de esperar corrigir ou pelo menos ter certeza de que isso voltou a funcionar. No momento que eu usei, estava funcionando. No momento que eu fui fazer o vídeo, 2 meses depois, tudo bem, né, teve um tempo aí maior, mas não estava mais. Então, pelo menos não da forma que era para estar funcionando. Isso não interferiu o meu uso pessoal, eu estava usando para stream, para fazer alguns vídeos, a câmera não interferiu no meu uso pessoal e em nenhuma função da câmera em si
quebrou com essa atualização de software, tanto que eu nem necessito desse software, mas aconteceu. Então vocês sabem que tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, especialmente nessa parte aí relacionada ao driver. Não é bem driver, é o software que controla a câmera. É como se fosse um controle remoto. Mas, enfim, a câmera é muito grande. Como vocês viram nas fotos, talvez tenha sido um pouco difícil de dimensionar o tamanho dela, mas para ser bem honesto, ela é literalmente desse tamanho. Ela cobre o meu rosto na vertical com facilidade. Então não é uma câmera que você vai colocar escondidinha ali no canto, é na verdade algo que vai ocupar bastante espaço. Eu, por exemplo, uso ela na lateral do monitor, um pouco mais abaixo do topo, porque eu achei que o ângulo de visão dela ficou muito grande, e aí colocando em cima do monitor meio que pega muito meu chão, assim, eu não gostei dessa parte. Eu preferi colocar ela um pouco abaixo do monitor, então o monitor tá aqui e ela tá aqui nesse ângulo de visão mais reto com o meu olho, daí fica um pouco mais fácil dela cobrir o ângulo que eu prefiro. Mas obviamente, dando zoom ali na câmera, você vai ter, sem problema nenhum, você vai conseguir colocar a sua persona, você ali no meio do seu quadro, e isso que importa. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa um like aí, ajuda muito a empresa a perceber que realmente a gente fez um conteúdo bom, que vocês gostaram, especialmente porque ela não é brasileira, então ela não vai entender nada do que eu tô falando, muito provavelmente. Ela não é brasileira, então ela não vai entender os comentários também, mas o like é meio que universal, então eles vão saber o que vocês estão querendo dizer. Se vocês gostaram desse tipo de review ou tem alguma sugestão que eu poderia adicionar, quem sabe eu posso fazer um outro review ali no futuro com outras câmeras e cobrir junto essa para comparar, por favor, escreve no comentário se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de, isso aqui não ficou bom, deveria fazer de tal forma, ou algo que eu deixei de fazer também. Por favor, comenta. Se você gostou desse conteúdo e gostaria que eu trouxesse outro tipo de review de algum outro equipamento que serve, por exemplo, a criadores de conteúdo, direta ou indiretamente, por exemplo, cadeiras, gabinetes, monitores, etc. O que você achar que é necessário e que poderia ser usado direto ou indiretamente por um criador de conteúdo, especialmente se vocês quiserem focar em stream, mas não necessariamente focando em stream, deixa um comentário aí, quem sabe eu consiga aí trazer alguns outros equipamentos para vocês saberem aí qual a qualidade daquilo e se serve para você. O meu objetivo aqui na Universidade da Stream é trazer esses equipamentos e esses reviews desses equipamentos para vocês saberem a minha real opinião de se aquilo vale a pena você gastar o seu dinheiro ou não. Isso que importa hoje em dia. A verdade é que a gente tem muito equipamento bonito hoje em dia, mas nem tudo é tão funcional quanto a gente gostaria. Então, deixem aí nos seus comentários. Não fica com vergonha de comentar, eu leio todos eles e fico muito feliz quando vocês comentam. Espero que vocês tenham gostado realmente desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, entra lá no nosso servidor do Discord. Tem muita gente se ajudando a resolver todas as dúvidas que você pode ter ali. Galera maravilhosa, eu não poderia ser mais agradecido pela nossa comunidade. Muito obrigado novamente. Eu sou o Majou, da Universidade da Stream. Eu vejo vocês nas lives.